Muito bem tornada, tifoso da Itália, tifoso azzurro, essa pancada de 1, 2, 3, 4, 5 para a Germânia, para a Alemanha, 2 para a Itália, gol do Gnonto e do Bastoni, e a gente acabou tomando aí, a primeira vez na vida que eu vejo a Itália tomar mais de 3 gols de uma Alemanha. Historicamente, eles são fregueses, até por isso que eu fiz a brincadeira quando a gente empatou, dizendo que eles não ganham da gente nem por telepatia. Tudo bem, o tabu acabou, né? Pode dar risada, alemão, pode comer o seu chucrute à vontade, mas a verdade é que hoje a Itália não tem a história do bater em bêbado. Hoje a Itália era aquele senhor que tomou muito vinho e estava embriagado e era fácil derrubar essa Itália. O Mancini hoje, se for analisar da maneira como ele colocou o time, ele errou principalmente na escalação da defesa. Não por acaso a gente viu uma defesa pífia, né, com o Calabria, que só o nome vale a pena, não tem futebol para jogar, o Bastoni e o glorioso Mancini, que leva o nome do treinador. Eu, pensando até na questão histórica, que isso é o que entra para a história, de você não levar uma goleada, teria colocado o Bonucci, sim, senhor, pela experiência, é um cara que põe respeito e joga bem, e claro, colocaria o Gatti ali ao lado, que jogou muito bem contra a Inglaterra e mostrou personalidade e segurança. Talvez perdêssemos, porque a Alemanha é muito forte, é um time pronto, é um time preparado para a Copa, até com alguns veteranos, como o Neuer e o Miller, mas não perdêssemos, provavelmente, por uma diferença de tantos gols, né? De 3 gols no caso, né? Porque 5-2 e 3-0 ali, na matemática, é a mesma coisa, mas evitaríamos o número 5, que é o que pesa quando a gente ouve. Mas o Mancini, se você for analisar pelo que eu comentei no primeiro vídeo da Copa das Nações, está usando esse torneio que não vale nada justamente para poder fazer os seus experimentos, porque esse é o momento que ele tem para fazer os experimentos, porque as próximas competições já recomeça de novo, o ano que vem, eliminatória para uma Copa do Mundo e eliminatória para uma Euro. E aí é melhor fazer o experimento agora, porque agora se você perder não tem problema, a gente não fica fora de nada, né? E essa competição não leva a nada, o que importava a gente levou, que foi a Euro. Copa das Nações é uma coisa da data FIFA aí. Então ele está certo em fazer esses experimentos e correr o risco de levar uma goleada quando ele coloca um time totalmente diferente. A nota boa, sempre tem a nota boa, confirmando o Gnonto, que foi a grande sensação do primeiro jogo contra a Alemanha, entrou, personalidade, fez o seu gol. Então eu acho que Mancini errou na escalação, sim, mas está no caminho certo de um longo percurso, de uma reestruturação do time da Nazionale. Claro que a reestruturação fora de campo vai passar pela Figt, pelo Gravina, isso é uma outra história que eu já falei aqui. Só isso, só uma reconstrução na federação para fazer uma Itália voltar a ser a Itália que a gente conhece, aquela de 98 para trás, né? Aquela que fez a última geração campeã do mundo em 98, que foi ganhar depois 2 Copas mais tarde. Então, mas o Mancini, ele não tem nenhum tipo de culpa. Hoje escalou mal, mas acontece. E, por outro lado, eu não posso crucificá-lo ou atacar pedras no Mancini, porque esse é, querendo ou não, o momento que ele tem para analisar os jogadores e que podem atuar com a camisa da Itália. Quando eu vi essa defesa, eu falei, meu Deus, como diria um velho cronista, meu Deus, né? E ainda mais jogando na Alemanha, vai ser uma sapecada. A sapecada que não veio no primeiro jogo vai vir hoje, né? E eu fiquei torcendo para não passar dos 3. Infelizmente não deu. Deu uma aliviada esses 2 gols no final, para não ficar aquela coisa muito elástica. Mas a minha opinião humilde é que
há que se passar, assim como a Juventus, há que se passar por esse momento para poder recuperar terreno. Então, estou chateado, a Itália perde a liderança, aliás, cai para terceiro agora, porque a Alemanha tinha 3 empates e com essa vitória ela passa a Itália, e a Hungria enfiou 4 na Inglaterra também, para vocês verem. Então, eu acredito que, mais do que fazer bonito na Copa das Nações, é que o Mancini possa tirar proveito dos seus experimentos, o que ele for usar hoje aqui que possa servir no futuro, ou aquilo que ele acha que não serve, ele não convocar mais. Nesse ponto, eu acho que, como eu falei no último vídeo, não é porque perdeu que eu vou mudar o discurso. A coragem de lançar jogadores ele tem, isso ninguém pode falar, e ele está certíssimo, na minha opinião. Não gostei nem um pouco do que eu vi, agora falando da partida em si. Não teve aquela entrega dos outros jogos, não teve aquela vontade, aquela garra, mas eu acho que o gol muito cedo mexeu no psicológico dos jovens. Mexeu. Não adianta falar que não, porque mexeu, e aí o time perdeu o rumo. E como disse uma amiga minha ali na Itália, vindo o jogo, estava conversando com ela, ela falou que o Mancini perdeu a bússola. Eu acho que quem perdeu a bússola foi os jovens, logo que tomaram 2 gols, né, no início da partida. Bom, fazer o quê? Alemanha 5, Itália 2, mas não é 7-1. E não era como o país sede de Copa do Mundo. Em todo caso, fica aí a minha esperança de uma renovação para essa nacional. Eu acredito sim, não nesse time que jogou hoje, mas nos outros jovens que estão aí no meio. Acredito no Miretti, acredito no Fagioli, acredito no Raspadori sim, que até começou jogando hoje, no Gatti. Gatti é bom jogador, eu tive cuidado de ver vários vídeos dele quando a Juventus o trouxe. No dia seguinte eu fui ver vários vídeos, façam isso também, jogador do Frosinone, e me deixou uma boa impressão, e essa impressão foi confirmada na última partida. Então, acredito nesses jogadores. O Spinazzola hoje não foi bem, mas é um baita jogador, né? E lógico, a gente vai sempre falar aqui, né, da volta do Chiesa e de outros jogadores que não estiveram presentes na eliminatória fatídica da Copa do Mundo. É isso, ragazzi. A gente continua firme e forte aqui acompanhando agora os jogos de volta. Tem a partida contra a Hungria e contra a Inglaterra. Se fizer 6 pontos, a gente passa. Claro que a Alemanha tem que pelo menos empatar um jogo. Mas como eu disse, o mais importante é o Mancini testar o time, e isso ele está fazendo. Pena que isso custa um certo vexamezinho contra a Alemanha. Por que vexamezinho? Porque não é uma Copa do Mundo, não é uma Euro, e repito, uma Itália desmontada contra uma Alemanha pronta. Foi normal e esperado um resultado desses. Comunque sempre Forza Italia e sempre Forza Juve. Inscreva-se no Finestra Bianconera, que hoje é Finestra Azzurra. E eu sei que muita gente está querendo saber notícia de mercado. Tá bom, vai. Me foi dito que Pogba, dia 4 de julho, se apresenta com Tirassa. Ficamos por aqui. Ci vediamo sempre Forza Juve, Forza Italia. E Mancini, eu tô com você, meu amigo, né? Eu tô com vocês. Vamos junto aí sofrer com a nossa Azzurra, mas jamais abandonar essa bandeira e essa pátria tão amada que é a Nazionale Italiana di Calcio. Ciao ragazzi.